Olá, pessoal. Nós estamos aqui para a nossa terceira semana das nossas aulas remotas e a cada semana nós estamos aí trazendo temas diferentes, gêneros textuais diferentes, para que vocês possam ir refletindo um pouco sobre as situações, sobre os tipos de textos com os quais a gente está envolvido assim no nosso dia a dia, para estarem bem atentos, para fazer uma boa leitura de mundo, né? No nosso caso aqui do nono ano, nós estamos trabalhando mais com textos que estão atrelados ao nível que vocês estão entrando agora, né? São textos que vão ajudá-los a, a entender melhor, por exemplo, as notícias, como textos de opinião, o que é a opinião de uma pessoa, o que é a opinião de um jornal, de um meio de comunicação, não é? Então, esses tipos de textos que estão previamente selecionados para o nível que vocês estão entrando agora no nono ano, são muito importantes que vocês tenham acesso a eles, que leiam bastante, né? Além da leitura de bons livros, né? Que sempre são indicados pelos seus professores, é importante vocês também lerem o mundo por meio das notícias, que são apontadas para nós por meio da televisão, por meio do jornal, não é? Ler é importante, né? Ouvir a notícia é muito importante também, tá? Então, lá na nossa primeira semana, nós tivemos oportunidade de falar sobre os modelizadores, a modelização. Os modelizadores são aqueles elementos chaves dentro de um texto que você às vezes vai em que o autor emite a sua opinião por meio de palavras-chave, né? Que às vezes pode expressar uma ideia de sentimento, por exemplo. Tá? Então, volta lá, recapitula isso, vê um pouquinho sobre modelizadores. Semana passada nós falamos sobre o texto argumentativo, né? É um tipo de texto com o qual vocês estão se inserindo, entrando um pouco mais agora, já quando entra no nono ano, para se preparar bem já para o ensino médio, que vai aprofundar essa ideia aí de trabalho com texto argumentativo. Lá agora você já começa a aprofundar isso aí, a trabalhar, por exemplo, com a dissertação, né? Se trabalha muito com texto argumentativo. Então, para isso, é bom que vocês tenham acesso a boas leituras, a textos de opinião. Eu preciso ler um jornal, né? Nem que seja aí um texto argumentativo, um texto de opinião, uma boa dissertação, aí pela internet, é importante que vocês tenham acesso a esses tipos de texto, tá? Ou outros comentários, né? Para formação de opinião, assistir um jornal, por exemplo, em que os jornalistas têm os seus convidados e aí ele faz entrevista e cada entrevistado coloca ali o seu ponto de vista, a sua opinião. Para ele colocar o seu ponto de vista, a sua opinião, ele tem que ter lido muito, tem que ter uma informação muito grande, né? Então, ali você vai ter um ponto de vista A, um ponto de vista B, um ponto de vista C, cada um colocando, às vezes, o seu ponto de vista diferente um do outro, para que você possa, ao final, ir formando a sua opinião também, para que você tenha o seu ponto de vista acerca de um tema, tá? E a aula de hoje, o objetivo é falarmos um pouco sobre a pesquisa escolar. Desde que vocês são pequenos, crianças, né, a escola sempre solicita por vocês fazerem uma pesquisa sobre um determinado tema, sobre um determinado assunto, sobre alguma coisa que vocês gostariam de fazer, sobre uma profissão, algo que você gostaria de ser quando você crescer, e assim por diante, né? Então, a pesquisa escolar está presente na vida da gente desde que somos crianças, né? E por sua vez, é importante que a gente aprenda a fazer uma boa pesquisa para que a gente não faça de qualquer jeito também, né? Muita gente vai fazer uma pesquisa, vai ali no Ctrl+C, Ctrl+V, copia, cola, copia e manda para o professor, tá? É uma forma que não é válida, porque a gente precisa fazer uma pesquisa, independente do tema que for solicitado pela escola ou pelo professor,
com a finalidade de a gente aprofundar o nosso conhecimento sobre aquele assunto. É uma das ideias, um dos objetivos, né? A gente aprofundar o nosso conhecimento sobre aquele assunto que está sendo solicitado. Aprofundando o conhecimento acerca daquele assunto, eu posso conversar com outras pessoas, tendo mais ideia e até mesmo ajudar outras pessoas a respeito de alguma coisa, daquele tema que eu aprendi, por exemplo, como pesquisa. Tá? Então vejam bem aí, no recapitulando, a definição de pesquisa escolar. A pesquisa escolar é uma atividade sistematizada, mediada entre sujeitos, pautada em instrumentos que propiciam a construção do conhecimento e o desenvolvimento da autonomia, por meio de ações com características de reflexão crítica, que priorizam descobrir, questionar, analisar, comparar, criticar, avaliar, sintetizar, argumentar, etc. Tá? Então, vejam bem, acho que o legal aqui é a gente tomar isso aqui. Ó. Ela é uma atividade sistematizada, mediada entre sujeitos. Por que entre os sujeitos? Porque ninguém faz uma pesquisa dentro de si mesmo. Você vai precisar buscar em livros, consultar a internet, assistir a um vídeo, assistir a um filme, conversar com alguém, trocar ideia com um colega, pedir uma opinião do seu professor, uma opinião dos seus pais. Então, pesquisa, ela está muito atrelada a essa coisa de buscar outras pessoas, buscar outras fontes, conversar com outras pessoas para que você possa. Você nunca vai conseguir aprender alguma coisa totalmente sozinho. Você precisa de outras pessoas, de outras situações, de tecnologias para aprender, para fazer uma boa pesquisa. Tá? Eu separei aqui um tema, um material que vai ajudar a gente a pensar um pouquinho na melhor, melhor como fazer uma pesquisa, tá? Às vezes a gente tem a ideia de que vou fazer uma pesquisa, eu vou lá no livro tal e eu copio tudo que está ali. Ou então eu vou lá na internet, copio tudo que está lá e apresento para o professor. Né? Será que isso, uma forma simples assim, isso só é fazer pesquisa? Né? Eu acho que isso é só copiar e colar um texto e entregar para o professor, e aí não aprofundou nada, você não se aprofundou sobre aquele conhecimento, não teve oportunidade de conhecer um pouco mais. Tá? Então vamos dar um pouco mais de atenção a esse tema, pesquisa escolar. Então, como fazer uma boa pesquisa escolar? Né? Do que a gente precisa? Primeiro, a gente precisa delimitar o tema. Delimitar é o quê? Nada mais do que colocar limites. A gente tem um tema que às vezes é muito amplo, né? Alguém pergunta para você, vamos fazer aí uma pesquisa sobre educação. Né? Veja bem que o tema da educação é muito amplo mesmo. Né? E aí você precisa, então, colocar limites, delimitar. Mas sobre o que exatamente, sobre educação, que eu vou falar? Eu quero falar sobre a educação de jovens e adultos. Eu quero falar especificamente sobre a educação que é preparada para adultos, que é diferente para criança, para adolescente. Né? Como é que se dá a educação preparada para adulto nas escolas, no nosso país ou então na nossa cidade? Aí eu delimitei. Vejam, um tema que era muito amplo, falar sobre educação de norte a sul do país, para criança, para jovem, para adulto, nós delimitamos, acabamos de fazer o tema, um ponto importante, delimitar. Eu coloquei limite. Não, sobre tanta coisa para falar sobre educação, eu quero falar especificamente sobre esse ponto. Uma sugestão que eu estou dando aqui, por exemplo, né? Falar sobre a educação para as pessoas adultas. Aí eu vou pesquisar sobre isso. Tá? Depois, eu vou escolher o suporte. Né? O que é o suporte? Toda pesquisa precisa de um suporte. Né? De um apoio. Suporte lembra apoio, lembra em quem que a gente vai buscar essa ajuda. Onde a gente vai buscar essa ajuda. Né? Então, esse suporte ele pode ser um livro, ele pode ser uma entrevista com alguma pessoa que tenha autoridade, que tenha conhecimento sobre aquele tema que eu estou buscando. Vamos supor que você vai fazer
sobre a educação. Aí nós definimos ali que vamos falar sobre a educação para as pessoas adultas. O que você vai fazer? Procurar uma secretaria da educação, conversar com pessoas responsáveis pessoas que são responsáveis por gerir esse sistema de educação próprio para pessoas adultas, conversar com um professor experiente que conheça, que tenha tempo de trabalho com esse tipo de educação, né? Então, o suporte é isso, você vai buscar ajuda, você vai buscar apoio na internet, com pessoas especializadas, em livros, em outras ferramentas que você achar que são necessárias, que possam aprofundar o seu conhecimento, tá bem? Pode assistir um filme, assistir uma série que fale sobre aquilo, que ajude a aprofundar o conhecimento. Depois, no terceiro passo, você vai examinar outra fonte. Veja bem que não basta, eu citei aqui várias fontes. Você vai fazer uma pesquisa, examinou apenas uma fonte. Vou fazer uma pesquisa sobre a educação de adultos. Você foi lá na revista Exame, ou então lá na revista Nova Escola, e buscou ali falando uma série de coisas sobre a educação de adultos. Pronto. Agora você vai buscar outras fontes, como eu falei, conversar com uma pessoa, um professor, buscar ajuda numa secretaria de educação, consultar outros livros, outros sites na internet, que apenas um não basta. Tá? Quarto elemento, seleção das informações. Então, à medida que você vai buscando essas fontes, você buscou um site tal, outro site, pesquisou com o professor, conversou com uma secretaria, você vai fazendo ali as suas anotações e você vai formando vai aprofundando e formando o seu texto ali para fazer a sua pesquisa escolar. Então você percebeu que uma pesquisa escolar não é simplesmente ir lá no site, copiar, colar, colocar no texto e enviar para o professor. Você precisa ter fontes diferentes, você precisa conversar, dialogar, tirar opinião com outras pessoas. Tá? E o quinto elemento é a atribuição dos devidos créditos para evitar plágio. Plágio é cópia. Tá? É isso que eu fiz lá, que eu falei para vocês. Fui lá no site, copiei, colei e mandei para o professor. Pronto, isso é plágio. E plágio é considerado crime. É lógico que vocês estão apenas no nono ano, estão aprendendo sobre isso ainda, então é bom que vocês já fique bem claro para vocês sobre essa questão. Plágio é cópia e cópia é crime. Você está apresentando para o professor um texto que não é seu, que não foi produzido por você, foi produzido por uma outra pessoa e você apresentou para o professor como se fosse seu. Isso não é verídico, não é real, não é correto. Tá? Então, o ideal é você produzir o seu texto por meio de diferentes fontes, de diferentes informações. Tá? Então, se você foi lá no site tal e copiou, tirou ideias, isso é perfeitamente viável, é normal, é correto. Tá? E a gente, em todos os textos que a gente faz, a gente tira ideias. Isso é muito bom, né? Porque existem outras pessoas, outros pesquisadores de universidades que fazem pesquisas de maneira mais aprofundada, e a gente deve respeitar esse trabalho dessas pessoas que escreveram livros, que fizeram pesquisas e assim por diante. Então, a gente deve dar os devidos créditos para essas pessoas. Por exemplo, eu estou mostrando aqui para vocês um site que está falando sobre como fazer uma boa pesquisa escolar. Se eu estivesse fazendo com vocês aqui uma pesquisa, eu iria dar o crédito aqui para vocês. Olha, esse aqui, copia esse crédito, coloca acessado em, coloca a data e coloca qual é o site de onde você tirou isso aqui. Tá? Então, numa boa pesquisa, aponte o livro, qual é o nome do livro, qual foi o site, quem foi a pessoa com quem você conversou, tá? Aí a gente vai estar dando os devidos créditos para as pessoas, tá bem? Muito bem. Voltando aqui à nossa aula de hoje, estamos aqui na página 10, nós vamos agora aqui para a página 11, e nós temos aqui uma sugestão. Olha aí. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ao procurar o significado de uma palavra no dicionário,
Ao consultar um site para empreender melhor algum acontecimento, ao buscar entrevistas com o intuito de conhecer sobre o dia a dia dos indivíduos, entre outras situações, os estudantes desenvolvem uma pesquisa escolar. Tudo isso que nós acabamos de falar aí. A tarefa de vocês de hoje vai ser a seguinte. A seguir, nós temos aí 5 temas de estudo que são enumerados. Vocês vão fazer o quê? Escolher um desses 5 temas, tá? E vão desenvolver uma pesquisa sobre ele. Por exemplo, vamos supor que você escolheu o último tema aqui. Quais são os grandes desafios da educação no Brasil? Certo? Um exemplo que eu citei lá, lembra? Que eu falei, você foi solicitado a escrever sobre educação. Mas a educação é muito ampla. Então, primeiro passo, você precisa delimitar esse tema. Então, dos grandes desafios da educação no Brasil, que são muitos, são enormes, o Brasil é um país continental, se você pegar sobre a situação da educação lá no Amazonas, é uma coisa. Se você pegar a situação da educação na região Nordeste, é uma outra coisa. Se você pegar a situação da educação aqui na nossa região, do sul de Minas, é completamente diferente. Então, quais são os grandes desafios da educação no Brasil? Tá? Veja bem que o tema está solicitando no Brasil. Mas você, de repente, pode especificar uma determinada região, por exemplo, tá? De desafios, que são vários, mas você pode citar como exemplo os desafios para a educação de adultos, por exemplo. Aí você delimitou o tema apenas nesse ponto, tá? Aí você vai fazer essa pesquisa, não esqueça, delimitou o tema, depois você vai escolher as suas fontes, tá? Você vai uma fonte, depois vai escolher outra fonte e dar os devidos créditos para quem você fez. Não se esqueça disso, tá bem? Uma boa pesquisa para você. Escreva bem, faça um texto legal, bem produzido, com fontes diversas, com fontes diferentes, e encaminhe esse seu material para que o professor possa corrigir, analisar e comentar diretamente com vocês na sua escola, tá bem? Um abraço, boa semana, boas aulas e a gente se encontra aqui na semana que vem com um novo tema, tá? Abraço e até semana que vem.